Eu queria falar agora da nova orientação, determinação da Federação Estadual do Rio de Janeiro para o Campeonato Carioca da Primeira Divisão. Caso vocês não saibam, Campeonato Carioca começou com muita polêmica de arbitragem. E aí um cidadão desavisado levantou a questão: escuta, e o VAR, hein? A arbitragem de vídeo já tá aí há tanto tempo. Não é o tipo de arbitragem de tecnologia que você precisa de grandes investimentos, além dos que já foram feitos. Porque uma coisa é você colocar, por exemplo, a tecnologia de linha de gol. Você tem que ir lá no estádio, colocar a câmera lá dentro e tal, aquela que quando a bola passa já chacoalha o relógio do apitador. Não. O que você precisa hoje para arbitragem de vídeo é que tenham câmeras no jogo, e elas existem porque todos os jogos são televisionados, pelo que eu sei. Se não forem, também é um investimento baixo. Mas levantaram a questão: escuta, e o VAR? Aí alguém explicou. É o seguinte, cara, no Campeonato Carioca da Primeira Divisão, onde joga o atual campeão da Libertadores, onde joga o time mais popular do Brasil, com maior número de torcedores, onde jogam instituições históricas do futebol brasileiro. Nesse campeonato, só tem VAR nos clássicos e a partir das semifinais. Oi? Mas espera um pouquinho. O técnico que dirigiu a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo falou outro dia que o Campeonato Carioca era o mais forte do Brasil e tal. Só pra defendê-lo, ele não disse que era o melhor, tá? Pelo que eu li e pelo que eu vi de declarações do Tite. Mas ele disse que era o mais forte. O que eu discordo, de forma bem enfática, inclusive. E não vou nem falar de organização, o fato de, mais uma vez, não ter premiação pro campeão, dos jogos estarem sendo realizados, a grande parte dos jogos envolvendo os grandes fora do Rio de Janeiro. Na Série A do futebol brasileiro, tem 4 cariocas e 4 paulistas. Só para comparar com o Campeonato Paulista, por exemplo, que eu acho que é o mais forte. Na Série B, são 6 paulistas, nenhum carioca. Na Série C, são 2 paulistas, 1 carioca. Na Série D, são 4 paulistas, 3 cariocas. Tem muito mais time jogando as séries nacionais, atuando no Campeonato Paulista, por exemplo, do que no Carioca. Mas o treinador que saiu recentemente da seleção brasileira depois de ter dirigido a seleção em 2 Copas do Mundo, disse que o Campeonato Carioca é o mais forte que temos. Pois bem, voltando ao VAR. Vocês devem ter visto, se não viram, e puderam, pelo menos, acompanhar ontem um pedaço da live que o Túlio falava do jogo do Vasco contra o Bangu. A gente citou a arbitragem lá do jogo que aconteceu, inclusive, em Brasília. Muita reclamação e tal. Por parte do Vasco, emitiu uma nota dizendo que não ia mais jogar com o árbitro, que o árbitro não podia mais apitar jogo do Vasco. E eu fui ver com calma o lance do pênalti, tá? Eu achei pênalti. Mas segue o jogo. Mudaram o regulamento agora. Agora é o seguinte: em virtude das reclamações, e o Túlio me lembra aqui que a reclamação é mais em cima da expulsão. Ele tinha falado isso aqui, daqui a pouco a gente comenta com ele. Ele tinha falado isso aqui ontem, que o Medel foi no mínimo imprudente, deu motivo no final. É que foi
O lance que acabou decidindo o jogo. Foi no finalzinho, a expulsão foi lá no começo, evidente que influenciou também. Mas em virtude dessa arbitragem, a Federação Estadual do Rio de Janeiro decidiu mudar com o campeonato em andamento. A partir de agora, teremos VAR em todos os jogos. Não. Só nos jogos envolvendo os grandes. Ué, se a gente está admitindo, a gente, Federação Estadual do Rio de Janeiro, que a arbitragem não tá legal, que é necessário o uso do VAR, ele não deveria ser para o campeonato inteiro? Hã? Não, vamos arrumar agora sim. O que estava faltando para o campeonato era o VAR. Então vamos colocar nos jogos envolvendo os grandes só. Eu sou a favor dos estaduais, tá? Eu acho que muitas vezes quando a gente fala de uma maneira contrária aos estaduais, a gente está pensando com a cabeça dos clubes de Série A e Série B, que precisam de uma pré-temporada maior, que já se reapresentam com jogos. Realmente, para os clubes de Série A, de Série B, precisa ser pensado. Por exemplo, na Copa do Brasil, os melhores ranqueados não entram na primeira fase, na segunda e tal. Então, o campeonato estadual, ele precisa pensar nisso. De repente, você ter uma fase preliminar antes dos times de Série A e B entrarem, para que você dispute menos datas. Isso aí eu concordo. Precisamos pensar nisso porque tem muito jogo. Mas o campeonato estadual é importantíssimo. Tem estados que não têm representantes em séries A, B, às vezes C, D. E aí você acaba com os estaduais, o futebol morre nesses estados? O estadual tem toda a sua rivalidade, sabe? E o carioca é maravilhoso nesse sentido. Tem grandes e grandes históricas finais de carioca. E tem também em outros estados. O estadual é importante. Na D todos têm, né, Túlio? Na D todos os estados estão representados. Mas tem estado, cara, que sobrevive da rivalidade local. Mas daí a dizer que o Campeonato Carioca é o mais forte do país, Tite, eu sou o seu fã. Mas, cara, esse discursinho de querer, sabe, tá bem com todo mundo e puxar o saco e... Tem horas que você dá uma exagerada, viu?